Capítulo 13. A janela do desejo. Deus abre uma janela de revelação e permite que o homem veja o que está na sua mente, para que entenda o que ele tem para as pessoas e para a nação na qual está profetizando. A janela do desejo. Subtítulo: Rei é a janela para que você descubra aonde o amado vai nos levar. Na porta se colocam juízes, mas os profetas se colocam à janela para ver e contar o que viram. Eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Isaías capítulo 6, versículo 1. Rei é abrir a janela para ver o que está por vir e anunciá-lo. O que contempla dirá: vejo o Rei da Glória que está sentando-se, e quando se sentar, os selos serão abertos e todo juízo começará. Então os da casa que estão ouvindo dirão: arrependemo-nos e nos santifiquemos, porque o Rei está se sentando, que sejamos achados dignos neste tempo. A natureza do homem para adorar. Subtítulo: Yahvé representa o nome de Deus e nela está o Rei. A natureza do homem para adorar. Uma janela onde o Eterno vê como o adoram permanentemente. Ele traz o céu à terra e abre a janela para que possa ver, entender, receber e conhecer outra dimensão. Por isso, o Eterno fez o homem. É igual a mim, e tudo isso é para você. Mas a serpente o enganou, dizendo: ainda tem muito que conhecer, porque você não é igual a Deus. E fechou e diminuiu a sua visão. Uma perda a mais para o homem. No princípio, ele olhava o poder ilimitado de Deus e se movia nele. Mas quando deixou de olhar para fora e começou a olhar para dentro, viu ciúmes, amarguras, sentimentos negativos e perdeu a sua herança. O que acontece quando se abre a janela? Continuou. Entra o vento, o alento de vida. E por que se abre uma janela? Para renovar. Não vem para ficar, vem apenas para renovar. O homem não é uma letra, é uma natureza. Por isso, se procurar a palavra homem em hebraico, não encontrará a rei, porque o homem foi feito de barro. Se em hebraico não aparece o rei do homem, como é possível que o símbolo rei seja o homem? Perguntou-me. Simplesmente não sei, respondi com surpresa ao seu ensinamento. A linguagem de Deus é profética. Então, o rei está no homem, porque o homem é a janela por onde a própria criação olha, se assombra e diz: uau! Vi a imagem de Deus, pois todo homem é uma janela para revelar a Deus. O homem é a janela por onde a própria criação olha e se assombra e diz: vi a imagem de Deus. Frase-chave. Diante do seu desenrolar de sabedoria, levantei minhas mãos, Rei, diante da magnífica sabedoria de Deus. Ele transferiu a sua imagem para o homem, para que fosse uma janela profética vivente do testemunho da criação. Por isso veio o Filho do Homem e disse: espere, vocês são a janela, mas eu sou a porta, continuou. Disse o rei: deixem de olhar pela janela e comecem a olhar pela porta. Esse rei é o Espírito que tira você de uma tenda e o leva ao céu. Os gregos buscam para escutar o rei e não escutam porque é mudo, mas os proféticos veem as janelas de rei todos os dias e glorificam a Deus. Concluiu seu ensinamento o ministro, o rei. A janela da revelação. Quando a essência de rei terminou, o Santo Espírito continuou:
Quando você abre uma janela do profético, então dá testemunho do que viu e ouviu. Abrirão a janela e sentirão o vento, o relâmpago, a chuva e os trovões. Quando se abre a janela de revelação, ocorrem grandes mudanças, porque a imagem do que viu se distancia de você e começa a mudança dos códigos. Com os olhos em Jesus, o autor e consumador da fé, lembrei-me de quão poderosa é esta revelação, pois os nossos olhos, quando observam algo, permanecem com o reflexo do que estamos olhando, e isso é transmitido dentro e fora de nós, e também onde quer que venhamos a olhar. As ovelhas olhavam a vara listrada, janela profética, e diziam: estou grávida. O que estava fora se fez carne dentro delas. As janelas são acesso a outra dimensão. O que vê pela janela? Você não pode receber nada sem que antes não tenha desejado. Por isso é necessário toda a força do corpo, alma e espírito. Porque o que se deseja para o corpo, com o corpo se recebe. O que se deseja com a alma se recebe. E quando se deseja com o espírito se recebe. O Eterno estabelece os limites do desenho e eu também tenho limites, disse-me o Santo Espírito. Quais são? O que significam? Aprofundava-me no seu ensinamento. Conforme a honra que tem, é a que recebe. Se o honram como apóstolo o abençoa. Se o honram como profeta o abençoa. Se me recebem como o doador de dons, lhe darei dons. Se me recebe como o Senhor os tratarei. Se me recebem como marido os tratarei. O pai pediu a esposa, o filho pediu a noiva, e o Santo Espírito veio para preparar e buscar a noiva. Como uma casa tem diferentes janelas, cada uma mostra diferentes visões, porque apontam para horizontes diferentes. Assim, cada janela mostra uma parte do reino. Uma mostra o vale, outra os jardins, outra o caminho por onde vem o amado. Se já conhece a tenda Beit, quando parar em uma janela já sabe para onde ela aponta, e então fica fácil escolher em qual janela deseja olhar, pois cada uma mostra algo diferente e a faz desejar algo. O que você quer? Instrução, proteção, provisão ou intimidade? Esta mesma pergunta ele está fazendo à sua igreja. Se vocês o honrarem, saiba que na mesma dimensão que o honrar, receberá a sua manifestação. Busquem a minha glória, continuou. Dei a minha chave, revelei a sua identidade, a sua pessoa e a sua natureza. Estas palavras são para a igreja, enquanto manifestarem o bater do seu coração e revelarem o que há nos seus olhos, a grande janela profética que aponta para o seu amado, revelará e trará a vida plena e abundante para a sua amada, e desejaremos a cada dia sermos um com ele, até que se cumpra o tempo que o Espírito e a noiva dizem: vem. O poder do desejo. Subtítulo: o sentimento mais forte que Deus criou no ser humano foi o desejo. Almejar algo gera no homem uma força de conquista que o leva a buscar até conseguir o que deseja. Quando Deus criou o homem e a mulher, colocou neles a força criativa. Tinham a capacidade de falar e dar nome às coisas, e os nomes levavam às características desses animais, pássaros ou bestas, os quais estavam desenhados com esse nome que os identificaria. Quando fui ensinada na dimensão de rei, senti no meu espírito uma grande necessidade de falar aos jovens e para essa geração de se tornarem apaixonados e vibrarem com o primeiro amor, o primeiro chamado e o primeiro desejo pelo reino, a força que provoca olhar e trazer à existência o que ainda não é real.
Adão tinha a capacidade de olhar um animal, uma parte da criação, e dizer: chamá-la-ei de zebra, porque no seu nome estará a sua identidade, que são as listras, e onde quer que a vejam, saberão, ali vem uma zebra. Serão fortes, livres, correrão e serão como quadros viventes pintados, alegrando a paisagem com seus esbeltos e inconfundíveis corpos. Por acaso a profecia não faz exatamente a mesma coisa? Deus abre uma janela de revelação e permite que o homem veja o que está na mente de Deus, para que entenda e absorva qual é o plano para aquela pessoa, cidade ou nação da qual está profetizando. No tempo humano, podem ser segundos ou pequenas frações de tempo, mas o suficiente para ver um futuro completo. Rei é a janela que nos faz olhar para fora, olhar o que está na mente de Deus e desejar que essa visão ou revelação se torne realidade. Então, traz e revela a sua família, congregação, cidade e nação com uma força distinta, pois ninguém contou nada. Você o viu. Rei é uma dimensão que nos faz viver conforme o plano de Deus, produzindo um desejo fervoroso de vê-lo proclamado no dia de hoje, e a força do desejo diminui esse tempo para que se estabeleça sem demora. Deus abre uma janela de revelação e permite que o homem veja o que está na sua mente, para que entenda o que ele tem para as pessoas e para a nação na qual está profetizando. Frase-chave: o inimigo roubou muitas coisas e o que ele não consegue roubar, ele falsifica. E um dos sentimentos que tem sido pervertido ao longo das gerações foi o desejo. Pois desviando o coração do homem, desvia também todos os seus sentidos. E quando os sentidos não desejam as coisas corretas, então não verão as coisas corretas acontecerem, e o seu entendimento se tornará obscuro. A vontade perfeita do Pai é que os seus filhos tenham a sua mesma identidade. Sou filho do Eu Sou, dotado de sabedoria, habilitado para a multiplicação, com poder para governar e dominar, capacitado com toda a ferramenta para falar, e a criação reconhecerá a minha voz, pois reconhecerá nela o Eu Sou, o meu Pai. Jesus pagou na cruz o preço pela humanidade e os títulos de propriedade foram conquistados a preço de sangue. Tudo que tinha se perdido foi recuperado e novamente abriu-se uma janela sobre o homem, dizendo ao Pai: a glória que me deste eu lhes tenho dado. João 17, versículo 22. Fomos criados para sermos vencedores. O Pai fez de você um plano perfeito. O Filho abriu a janela e o Santo Espírito lhe deu poder e alinhou a sua genética para que a sua imutabilidade esteja em você e nada o distraia do objetivo mais glorioso. Se em cada casa colocarmos janelas para recriar a nossa vista e contemplarmos as maravilhas dos lagos, montanhas, campinas, edifícios e mar, assim também o seu espírito será aberto para poder olhar pelas janelas os diferentes horizontes, pois onde quer que olhe, haverá uma revelação, uma visão, uma estratégia, uma nova essência ou ensinamento esperando que a deseje para vir sobre você. As janelas das riquezas e da prosperidade estão abertas. Receba essas provisões e também a abundância que vê pelas janelas da sua tenda. Lembre-se, você é a janela pela qual todos olharão e dirão: certamente Deus tem abençoado. Sejamos as pessoas que mudarão a história, agentes de transformação, que ensinarão a nossa geração a olhar para o destino profético que Deus tem para cada um deles. E isso fará com que se torne um embaixador de sonhos e um talento em ação. O meu amado é semelhante ao gamo ou ao filho do veado. Eis que está de trás da nossa parede, olhando pelas janelas, espreitando pelas grades. Cantares, capítulo 2,
verso 9. Amém.